Geração do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural, amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui, 4h21 da manhã. É muito cedo, é cedo mesmo. Sejam todos bem-vindos, pastora Tati, seja bem-vinda. Seja bem-vindos, Carolina, Márcia, Juliana, Ké Silva. Sejam todos bem-vindos, pastora Nani. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Na live de número 224, então fazem 220... Olha, se a gente for fazer uma conta, já são mais de 224 horas aqui ministrando. Se a gente, Teve lives que eu fiz menos de 1 hora, mas foi poucas. Mas a maioria delas 1h20, 1h15. Então já tem muitas horas de live aí. Amém? Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Amém? Um dia muito abençoado para todos vocês. Um dia sobrenatural. Ontem a nossa Masterclass foi poderosa. Pena que não deu para terminar tudo, tinha muito conteúdo. É muito conteúdo, né, gente, num dia só. Acaba que fica pesado porque é muita informação, né? Mas próximo sábado nós estamos mesmo bate-canal, 14 horas, tá? Vai ser muito poderoso, certo? Vai ser muito poderoso. Então você já aumenta suas expectativas. Hoje eu vou falar sobre o espírito do medo, certo? Se a gente pudesse falar assim, qual demônio impede as pessoas de viver o propósito? O medo. O medo. Então, hoje você precisa aprender a lidar com isso. E toda vez que o medo tentar voltar, porque ele vai tentar voltar, você tem que destronar, tá? Você vai destronar. Amém? Então, você já aumenta suas expectativas. Que essa live vai ser poderosa. Sim, gente, semana que vem nós vamos continuar a aula, tá? Ontem deu 5 horas de aula, não sei. Nós terminamos, era 7. Que hora que terminou ontem, amor? 7? Nós terminamos ontem, era 7 da noite, a aula. Então, sábado que vem nós terminamos esse módulo. E aí nós vamos entrar nas perguntas que vocês mandaram. Eu vou mandar o questionário lá, você pode continuar mandando as suas perguntas. Até relacionada ao tema, tá? E aí você vai... tá? Mandar sua pergunta lá. E sábado que vem eu vou terminar o módulo, né? E vou tirar ali para responder as perguntas que vocês estão mandando ali. Vai ser poderoso, tá bom? As perguntas é boa porque tira a dúvida de muito de vocês. É a única forma que eu tenho de responder vocês, certo? Porque eu seleciono as melhores, as mais repetidas. E assim a gente supre, né? Aí a deficiência, a dúvida, né? De todos vocês. Então, eu espero que vocês coloquem lá a dúvida de vocês lá no questionário, tá? Depois você põe lá no grupo, fazendo um favor. Aí você manda suas perguntas, amém? Glória a Deus. Essa madrugada nós vamos ainda fazer a pauta contra o espírito do medo, porque o apóstolo não conseguiu orar tudo que ele tinha que orar. E eu tenho, mais coisa para orar. Então, nós vamos orar ainda mais um dia contra o espírito do medo, desligando tudo, porque eu acho que é uma pauta muito relevante, certo? As pessoas não começam uma empresa porque tem medo, as pessoas às vezes não se casam porque tem medo, as pessoas não compram um carro porque tem medo. Tem gente que tem medo de prosperar, tem gente que tem medo de crescer, medo de começar qualquer coisa. E se você passou mal, é porque isso aí atingia a sua vida em algum aspecto. Pode ter certeza disso, amém? Glória a Deus. Conta pra mim aqui no chat, qual que é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? Tá muito frio aí no interior de São Paulo? Deixa eu ver quantos graus tá aqui. Deixa eu ver aqui quantos graus tá hoje. Aqui tá só 2 graus. Aqui tá 2 graus. Só 2 graus. Aqui tá só 2 graus. Tá calor. Mas vai esfriar? Tem um prognóstico aqui pra terça-feira, né? Mas não vou estar aqui terça.
Vai estar saindo terça. Nós vamos estar saindo terça? Terça-feira de madrugada. Mas é na outra terça que eu tô vendo. Medo de dirigir, medo do novo. Medo, gente, de viajar. Medo de conhecer um outro lugar. Medo de dormir fora de casa. Gente, é tanto tipo de medo que você fala assim, meu Deus. Medo de morrer, medo de subir no avião, medo... É muita fobia, muita fobia. Medo de perder as pessoas que ama, medo de... Gente, medo de fracassar, medo de não dar certo algo. Mas se... Gente, agora eu vou falar qual que é a antítese do medo? Coragem, certo? Agora, a gente só gera coragem com uma palavra. Resiliência. E resiliência não é você ser constante, é você superar os fracassos e continuar. Pra mim, eu sou muito resiliente. Eu acabei de fracassar e eu falo, não, eu vou fazer de novo, vou montar uma outra estratégia, eu vou de novo. O resiliente é aquele que ele acabou de levar uma paulada, um cacete, mas ele tem tanta resiliência, ele tem tanta convicção que mesmo ele vivendo às vezes um fracasso, uma resposta negativa naquilo que ele tentou, ele fala, não, eu vou fazer de novo. Porque o mais importante dele não é o resultado, mas é tentar. E resiliência é você superar, é você superar um resultado ruim e continuar. É poderoso, queridos. Nós precisamos aprender a ser resilientes. Eu acredito que Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo por causa da minha resiliência. A resiliência é algo poderoso. Olha, tem gente que tem medo do confronto. Eu só sou movida pelo confronto. Eu preciso ter uns 3, 4 inimigos no meu pé para minha performance melhorar. Eu falo na verdade para você. Eu preciso estar debaixo da perseguição para sair o melhor de mim. Porque senão eu entro na zona de conforto, tá tudo certo. Quem é assim? Eu preciso ser confrontada. Aí se eu sou confrontada, ativa em mim o colérico, aí eu falo, não, agora você vai ver. Agora eu vou fazer mais. Então eu falo pra você, uma perseguiçãozinha, um confronto é bom. Eu, pelo menos, eu me movo assim, né? Tem que trazer adrenalina, né, pra mim. Tem que trazer alguma adrenalina pra mim. Gente... Não tenham medo do confronto. O confronto é bom. O confronto te tira da zona de conforto. Eu preciso de ter uns 5 níveis de perseguição para mim fazer umas coisas diferentes. Para mim melhorar, para mim ser mais ousada. Quando Deus quer alguma coisa de mim, Ele solta uns 3 perseguidores na minha frente. Ele fala assim, eu vou tirar essa menina da zona de conforto. Deixa eu espremer ela. Gente, não tenha medo. Olha, tenho medo de ofender pessoas. Eu sinto muito em te dizer, qualquer coisa que você for fazer, alguém vai se ofender. Gente, tem gente pra se ofender por qualquer coisa. Tem gente que se ofende porque você compra tal coisa. Tem gente que se ofende porque acha que às vezes você tá humilhando ela só na sua maneira de ser, de agir. Então, gente, tem gente... Já viu aquelas pessoas, dodói, ofende qualquer coisa? Tem gente que é dodói com tudo. Então, gente, não adianta. A gente vai ofender alguém, mesmo não querendo, por causa dos traumas, das feridas dessas pessoas. Às vezes, na sua resposta, às vezes você trata uma pessoa bem, ela acha às vezes que você tá querendo humilhar ela porque você trata ela bem. Então, assim, é gente doente pra tudo que é tipo de ferida de alma. Então, sempre vai ter uma pessoa endemoniada, somatizando. Então, queridos... A gente sempre vai ofender alguém, pode ter certeza disso. Agora, se você for olhar quem você vai ofender, você não faz nada. Você tem que olhar quem você vai abençoar. Amém? A gente sempre tem uma pessoa chata. Sempre tem uma pessoa chata. Olha, eu tenho até ranço. Tem gente que não suporta ela mesma. Tem gente que como não se entende, não entende o mundo, não entende as coisas, não é relevante. Assim, não sabe ser relevante. É difícil, gente. É muito difícil. Muito. Às vezes a gente viaja e posta uma foto bonita e a pessoa se sente ofendida. Gente, mandaram assim pra mim.
Eu tô viajando, né? E lógico que eu vou postar umas fotinhas, né, gente? Eu preciso postar umas fotinhas, até vocês me pedem. Aí a pessoa parece que fica irada da gente viver a prosperidade que Deus tem dado pra gente. E aí a pessoa vai lá e fala assim, enquanto uns bobos aqui não viajam, outros ostentam. Gente, então assim, tem gente que se ofende por qualquer coisa. Ofende porque você tá viajando, ofende porque você tá vivendo. Então assim, se você fosse importar, eu não vou postar uma foto porque o outro vai se ofender. Eu não vou fazer isso porque... Gente, tem gente pra tudo. E outra, eu falo, fia, aí eu mando assim, glória a Jesus, eu sou próspera mesmo, eu viajo mesmo, Senhor, eu sou a mimadinha de Jesus. Então aí eu cutuco mais um pouco ainda. Então assim, tem gente que tem inveja de tudo, que você viaja, o que você come. Então tem gente que tem inveja porque você fala que jejua demais, e aí ela fica ofendida porque ela acha que você não pode falar que jejua demais. Então, gente, é gente pra tudo, sabe? Tem gente que é ofendida, é gente que se ofende com tudo. O almático, queridos, é uma pessoa que você tem que ser vacinada contra ela para pôr ela no lugar. Porque o almático, quando ela vê que consegue... O almático, ele é manipulador demais. Quando o almático vê que consegue manipular você, aí ele pega no seu tendão de Aquiles, ele fica ali. Mas quando o almático vê que você não morde a isca e que você não é tolerante a ele, não tolera pessoas como ele pensa 3, 4 vezes para falar, para somatizar, certo? Então vamos lá. Vamos orar para nós começarmos. Vamos ler hoje o Números, capítulo de número 19. A água da purificação. Amém? Fecha os olhos de vocês e depois eu vou falar sobre o espírito do medo com vocês, certo? É exatamente o que nós estamos falando aqui. Amém? Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos essa live ao Senhor. Derrube agora, Senhor Deus, por terra todo o espírito de opressão, todo o espírito, Pai, contra, Senhor Deus, essa live, contra a minha vida, contra, Senhor Deus, Pai, essa mensagem de hoje, Senhor Deus, nós derrubamos agora por terra no nome de Jesus. Pedimos, Pai, que o Espírito Santo venha, Senhor Deus, sobre esse ambiente agora, em nome de Jesus, Pai. Que o Espírito Santo venha sobre o ambiente agora, em nome de Cristo Jesus, Pai. Que o Espírito Santo venha tomar a minha vida, venha me usar, Pai, de forma sobrenatural, de forma profética, de forma avassaladora, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo em Números, capítulo de número 19. Amém? Números, capítulo de número 19. A água da purificação. O Senhor disse a Moisés e Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual nunca tenha sido colocado a canga de um arado. Entreguem a novilha ao sacerdote Eleazar. Ele a levará para fora do acampamento, e na presença dele a novilha será morta. Eleazar pegará com o dedo um pouco do sangue e dele aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. A novilha inteira, couro, carne, sangue e excrementos, será queimada na presença de Eleazar. Então, ele pegará um pedaço de madeira de cedro, um ramo de hisopo e um pouco de fio vermelho e os lançará no fogo onde a novilha estiver sendo queimada. Em seguida, o sacerdote levará suas roupas e se banhará com água. Depois disso, voltará ao acampamento, mas ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. O homem que queimar a novilha também levará suas roupas e se banhará com a água, e também ficará impuro até entardecer. Então uma pessoa cerimonialmente
pura, juntará as cinzas da novilha e as colocará num lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento, e elas ficarão guardadas ali para que a comunidade de Israel as use na cerimônia da água da purificação, para a remoção de pecados. O homem que recolher as cinzas da novilha levará as suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Essa é uma lei permanente para os israelitas e para os estrangeiros que vivem entre eles. Quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. No terceiro e no 7º dia, ele se purificará com a água da purificação. Então estará puro, mas se não seguir esse procedimento, no terceiro e no 7º dia continuará impuro, mesmo depois do 7º dia. Quem toca num cadáver e não se purifica corretamente contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A seguinte lei se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar nessa tenda e quem estiver dentro dela, quando a morte ocorrer, ficarão cerimonialmente impuros por 7 dias. Qualquer vasilha que não tiver sido tampada também ficará contaminada. Se ao andar pelo campo, alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta à espada, ou que tenha morrido por causas naturais, ou tocar num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro por 7 dias. Para remover a contaminação, coloquem parte das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramem água corrente por cima. Então uma pessoa cerimonialmente pura pegará um ramo de ensopo e molhará na água. Em seguida aspergirá a água sobre a tenda e sobre todos os seus utensílios e sobre as pessoas que estavam na tenda. E fará o mesmo com a pessoa que tocou num osso humano e num morto, ou em alguém que morreu de causas naturais, ou que tocou num túmulo no terceiro e no 7º dia. A pessoa cerimonialmente pura aspergirá água sobre quem estiver contaminado, e no 7º dia, alguém que está sendo purificado lavará as suas roupas e se banhará ao entardecer e estará puro de sua contaminação. Contudo, aquele que se contaminar e não se purificar será eliminado na comunidade, pois contaminou o santuário do Senhor. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Essa é uma lei permanente para o povo. Quem aspergir a água da purificação lavará depois as suas roupas, e quem tocar na água usada para a purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa ou pessoa que o indivíduo contaminado tocar ficará impura até o entardecer. Amém? Poderoso, né? Então, gente, olha como era difícil, né? Essas questões lá no Antigo Testamento. Olha como era difícil, olha quanta burocracia, olha tocar num cadáver, olha o que trazia sobre a pessoa. Então, glória a Jesus pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eu quero trazer uma live para você hoje sobre, o espírito do medo, certo? Então, abra comigo em Isaías, versículo 41, capítulo 41, verso 10. Isaías 41, verso 10. Amém? Isaías, capítulo 41, verso 10. Aonde o Senhor diz assim: não temas, pois eu estou com você, não tenha medo. Então, por que nós temos medo se o Senhor diz que está conosco? Então, medo é falta de confiança. Medo é falta de segurança no Senhor. Medo é falta de intimidade com o Senhor também. Pois eu sou o seu Deus, e eu fortalecerei e o ajudarei, e eu o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, olha só.
Não temas porque eu sou com você. E muitas pessoas têm medo por causa da insegurança, por causa de não confiar no Pai Celestial conforme deveria. E aí você tem medo de fracassar, medo disso, medo daquilo. Mas espera aí, o seu Pai não é tão poderoso? Deus não é dono do céu, da terra, do ouro e da prata? Deus não é o Deus de provisão? Então por que tanto medo? Então medo também está ligado com falta de relacionamento com Deus, falta de ter a revelação da pessoa de Deus. Porque se você conhecer Deus, como você vai limitar Deus num projeto que você vai fazer? Você vai fazer algo olhando para Deus e confiando na plenitude poderosa dele, tá? Abra comigo em Salmos, capítulo 34, versículo 4. Salmo 34, versículo 4. Amém? Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus medos. Então, quando nós buscamos o Senhor ele destrona os medos do nosso coração. A antítese do medo, ou seja, o contrário do medo é coragem, certo? A antítese, o contrário é coragem. Medo se refere o quê? A apreensão, temor diante a ameaça, situação, insegurança, enquanto medo envolve o quê? Disposição para enfrentar desafios, riscos, incertezas e determinação e confiança. Só que essa confiança, a nossa que somos, né? Estamos lavados aqui no sangue do Cordeiro, tem que estar o quê? Em Deus. A confiança de que nós temos um Pai Supremo, Juiz Supremo, dono dos céus, da terra, de tudo. Então, como nós vamos começar a ter medo de tudo se nós não confiarmos em Deus? Amém? Nós precisamos aprender a confiar que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Agora, quando o medo entra, você se paralisa, tá? Então, olha, vamos falar aqui, antes de falar de medo, vamos falar aqui, primeiro vamos falar os maiores impedimentos que o medo vai trazer na vida de uma pessoa. Primeiro, paralisia. Então, vamos supor que você tem uma ótima ideia para começar um negócio, um projeto, talvez um conteúdo na sua rede social. Mas aí vem o medo. E aí o medo, ele te paralisa, porque ele mexe nas suas emoções, mexe nos seus sentimentos, tornando algo que talvez você já domina em algo difícil. Algo difícil. E aí o medo, ele vai trazer para você isso aqui. E se as pessoas E se você fracassar nessa empresa? E se você não passar neste vestibular? E se você não passar nesse concurso? O que as pessoas vão pensar de você? E aí o medo, ele começa a colocar muitas objeções, obstáculos. E aí você começa a achar algo que às vezes é fácil, mas você começa a ver como algo muito difícil, insuperável. Então o medo, ele traz paralisias, ele faz você ver uma coisa exacerbada demais. Às vezes uma coisa que é fácil, às vezes uma coisa que você domina. O medo vem e te paralisa. O medo, uma das coisas que o espírito do medo mais vai fazer é parar você. Impedir você de evangelizar, impedir você de falar em público, impedir você de começar um negócio, impedir você. Porque ele colocou medo em você. E medo é falta de confiança em Deus. Quanto mais você está na presença de Deus, mais ousado você fica. Quanto mais você tem revelação da pessoa de Deus, mais corajoso você fica. O medo faz com que a gente evite coisas, evite uma viagem, evite se relacionar socialmente. Aí você foi magoado, sofreu um trauma e agora você tem medo de ter uma amiga, um amigo, de se relacionar, fazer uma conexão, porque você tem medo de acontecer de novo. E o espírito do medo fala, você vai sofrer de novo, você vai ser enganado, você vai ser traído. E aí você começa a evitar lugares, evitar oportunidades. Eu não vou viajar porque eu quero evitar o risco de eu ter um acidente. Você viu, caiu um avião agora. Eu não vou viajar porque o avião pode cair. Querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é ungido do Senhor. Se um avião se tiver que cair, Deus tira você desse voo. Deus dá um jeito, mas Deus, enquanto ungido do Senhor não cumpre a promessa dele, Deus não tira ele da terra. Escreve o que eu tô te falando. A Bíblia diz que 10.000 cairão à sua direita, 1.000 à sua esquerda, mas você não vai ser atingido. O favor de Deus sobre um ungido, o que é um ungido? Uma pessoa que tem relacionamento com ele é tão grande, queridos,
que Deus, se possível, ele poupa um avião por causa da sua vida que está dentro desse avião. Por causa das outras milhares de vidas que serão salvas através da sua. Então você tem que confiar em Deus, tá? Então o medo faz a gente evitar a experiência, evitar. Tem gente que, eu não vou começar esse negócio, a pessoa sabe que vai prosperar, mas tem medo antes do fracasso, medo da opinião das pessoas. O medo traz uma baixa autoestima, tá? Então você fica inseguro, o medo traz inseguranças de ser aceito, de, enfim, como as pessoas vão te olhar. Então você começa, às vezes, se ver de uma forma, o medo ele desconstrói a sua autoimagem, às vezes, né? Olha, você não é bom o suficiente, olha, tem muita gente boa já fazendo isso, ó, você é mais um, para você se destacar vai demorar demais. Então o medo, ele traz isso daí. Então o medo também traz estresse, ansiedade, né? Temor. Então o medo ele causa em você ansiedade. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem, aí o medo dessa viagem começa a trazer ansiedade, estresse. Então, em vez de você desfrutar, você não consegue. Agora, uma das coisas que o medo traz e a gente não associa é a procrastinação. Querido, o medo traz procrastinação demais. O medo traz procrastinação demais. Porque o medo faz falar assim, eu não vou começar esse mês, eu vou começar o mês que vem. Não vou começar agora não, eu vou começar mais tarde. Então, queridos, vai com medo mesmo. Porque nós só vamos destronar o medo fazendo as coisas. E quando você faz, você vai quebrando as objeções e o medo vai perdendo o quê? A força que ele tinha sobre você, certo? Então, o medo, ele traz procrastinação. Então você fica impedindo de realizar tarefas, de começar um projeto, de dar início a algo, de começar a evangelizar. Talvez Deus já te deu o desenho de uma célula, de um ministério, de um projeto. Você não começa porque você tem medo e você fica procrastinando por causa do medo, tá bom? O medo traz isolamento social, isolamento em comunidade. Então, quando você foi muito traumatizado, tem muita ferida ou superou ferida, o medo pode trazer esse isolamento. Eu não vou mais confiar em ninguém, eu não vou mais me relacionar. Então o medo ele também traz esse isolamento, certo? O medo traz um impacto muito grande sobre a nossa área profissional e área financeira, como eu falei para vocês. Às vezes, você ter a ruptura na sua área, vamos supor, você tem uma loja, e Deus te mostrou uma nova metodologia, algo para você ampliar. Mas para você fazer isso, você vai ter que talvez tirar um dinheiro do banco, fazer um investimento e ser ousado e confiar em Deus. Mas você não faz porque você tem medo de dever, medo de faltar. Queridos, o problema da falta de confiança em Deus é que uma pessoa com medo, ela só olha a falta, ela só olha a escassez, ela só olha o medo de não conseguir pagar. Agora, uma pessoa em Deus, ela vê a abundância. Queridos, nós vamos ter agora nosso seminário, dia 31 de agosto. Você já pode adquirir, se você não é aluno da escola. Se você é aluno da escola, você já está dentro, meu querido. Vai ser dia 31. E eu vou falar tudo sobre a área financeira, como quebrar esses paradigmas, como talvez você pode começar um negócio. Vai ser sobrenatural, tá? Vamos fazer libertação, restauração e ativação nessa área de forma poderosa, ok? Então, por exemplo, o medo, ele impede você de prosperar, ele impede você de romper. O medo impede. Então, às vezes, Deus já te deu uma nova ideia, mas você não vai porque você tá ali. Não, mas não vai dar certo. Não, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Meu Deus, é um investimento muito alto. Mas se Deus está queimando algo no seu coração, vai, faça. Às vezes você vai se tornar uma pessoa financeiramente estável, sem preocupação, né? Enfim. Então, muitas pessoas não rompem por medo. Medo de, olha, às vezes você é CLT. E Deus falou já para você, olha, junta um dinheiro, larga isso daí, eu vou te colocar sobre cabeça, né, como cabeça e não por cauda. E aí você não faz porque você tem medo de não dar certo, de dar errado. Então tem gente, queridos, que vai viver a vida toda trabalhando para os outros e vendendo a hora. Isso não é ruim não, mas você poderia estar na terra, nessa hora que você está vendendo, evangelizando, falando de Jesus. E acumulando pedrinhas nas cortes celestiais e aumentando seu galardão. É muito bom, queridos, viver só para Cristo. É maravilhoso, do que você vender sua hora. Por mais bem remunerado que você seja. Tá, nós vamos falar isso no seminário,
tá bom? Então, o medo pode paralisar a nossa área financeira, a nossa área profissional, certo? O medo pode impedir nós de termos realização pessoal. Então, por exemplo, você às vezes tem sonhos, projetos, mas você não vai porque você tem medo. Você não vai porque você sempre olha o lado negativo das coisas, o lado inseguro das coisas. Então você precisa confiar no Senhor. Você pediu uma casa para o Senhor, mas às vezes a forma de você ter essa casa e realizar esse desejo pessoal é fazendo um financiamento na caixa, é dando uma entrada, é fazendo um compromisso com o seu esposo, mas você não faz, você tem medo de não conseguir pagar. Então, queridos, quem tem medo geralmente não consegue prosperar, não consegue romper, não consegue comprar uma casa, não consegue comprar um carro, porque tem sempre um medo de dever, medo de não dar certo. E se você focar no medo de não conseguir, as coisas não acontecem. Quem confia no Senhor vibra na abundância, vibra no celeiro cheio e não, querido, na escassez. Queridos, a mente abundante, ela é assim, ó. Eu sei que tá por vir uma crise avassaladora e eu já falei pro Senhor, na crise vai ser o momento que eu mais vou prosperar. Eu já determinei isso sobre a minha vida, porque eu conheço o meu pai. O meu pai é aquele que, mesmo no tempo de escassez, ele fez José do Egito ter a melhor estratégia para salvar uma nação e as nações que estavam em volta. E eu já falei para Deus, quando essa escassez chegar no mundo econômica, vai ser o momento que eu mais vou prosperar. Eu já determinei isso. A minha mentalidade já determinou isso. Agora, o problema é que quando você tem medo, você fala, ai meu Deus, aí vai faltar. Não, queridos, você tem que determinar e você tem que já falar, Senhor, se você já começa a declarar esse tipo de coisa, vai ser o momento que você vai mais romper. Porque o Senhor você já vai consolidar isso na sua mente e vai ser o momento que o Senhor mais vai te dar estratégia, mais vai te dar ideias que Ele não vai dar talvez para ninguém ou para poucos. Então pega o gancho de você ter essa mente, mas para ter essa mente você não pode ter medo, não pode ser inseguro. Tá, vamos lá. O medo, ele traz problemas de saúde também, porque o medo vai trazer estresse, ansiedade. O medo, ele vai contribuir para que você piore um estado de saúde ou venha adquirir. Então, por exemplo, o síndrome do pânico é o excesso de medo em alguma área. Síndrome do pânico, excesso de ansiedade. A ansiedade, querida, é uma pessoa, tá? Ansiosa pelo futuro. Uma pessoa que é ansiosa demais para que as coisas aconteçam, porque não vive direito o presente e está sempre visitando o passado. Então, o medo, ele traz para nós uma piora na nossa saúde. O medo alimenta as nossas feridas de alma. Então, por exemplo, você tem uma ferida de rejeição. Se você sente medo, é ansioso, inseguro, isso aí alimenta mais a ferida de rejeição, a ferida do abandono. Então, nós precisamos, queridos, romper com todo tipo de medo. Nessa madrugada, nós vamos orar mais uma noite contra o espírito de medo, certo? Então, o medo, ele faz com que a nossa saúde venha a piorar. Medo de ter câncer, medo de ter um tumor, medo de ter um mal súbito, medo de ter um infarto. Tudo que você pensa, você atrai, você precisa... Gente, o nosso pensamento, a nossa palavra é uma frequência. Pensar é uma frequência. A palavra é uma frequência ainda maior. Então, quando você pensa, então você tem que declarar saúde sobre o teu corpo, você tem que vibrar na abundância, vibrar nas coisas boas que o Senhor nos promete. E vibrar é o quê? Eu penso e vivo já aquilo que Deus me prometeu, mesmo que eu não tenha na minha vida, como se eu já tivesse, certo? Então, o medo, ele vai trazer esses bloqueios que eu falei para vocês e diversos outros, certo? Agora, a antítese do medo é a coragem. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que ela é autoconfiante. Ela confia. Queridos, uma pessoa autoconfiante, ela não é apegada com as coisas, porque ela sabe regenerar coisas do zero. Então, por exemplo, uma pessoa autoconfiante, ela fala, não importa, se eu fracassar, eu levanto de novo. Ela não tem medo de fracassar e perder tudo, porque ela sabe que ela pode levantar de novo.
Então, uma pessoa autoconfiante não é que ela não vá cair, não vá viver um fracasso, não. Ela confia que do nada o Senhor pode, né, ajudar ela vai refazer a vida dela em qualquer circunstância. Uma pessoa corajosa é uma pessoa determinada. É uma pessoa que ela continua avançando, mesmo diante de dificuldade e de desafio. Agora, uma pessoa medrosa, no primeiro obstáculo, ela para. Agora, a qualidade do corajoso, e pra mim, essa é pra mim a minha melhor qualidade. Eu acho assim, eu sou muito generosa, mas eu tenho uma qualidade que me fez chegar no lugar que eu estou hoje, que é ser resiliente. É aquela pessoa que mesmo sofrendo, mesmo fracassando, mesmo não tendo resultados, falou assim, eu vou tentar de novo, só que eu vou mudar a estratégia agora. E eu fui essa pessoa que fracassei demais, mas tentei mais uma vez, vou de novo. Sabe quando você fez uma corrida, não ganhou a corrida, você fala, mas agora eu vou melhorar a estratégia para ganhar a corrida. Então, é exatamente isso. A resiliência é uma pessoa que, mesmo com resultados ruins, ela não para. Por exemplo, você foi magoado numa igreja. Aí você foi magoado, você largou a igreja, largou a presença do Senhor, porque o ser humano te magoou. Mas uma pessoa resiliente, ela não olha para isso, ela fala, não, eu não tô aqui por causa do fulano, eu tô aqui por causa de Jesus. Eu vou continuar congregando, vou buscar outra igreja, eu vou continuar fazendo. Então, é uma pessoa que ela consegue mensurar os resultados. Então, é uma pessoa que se recupera muito rápido de um fracasso, de uma situação difícil, de um obstáculo, de um trauma, de uma perca e continua. Então, o resiliente, ele supera muito rápido uma dor, supera muito rápido um obstáculo e continua. Uma traição, às vezes, por exemplo, o resiliente, ele acabou de ser enganado, ele daqui 2, 3 dias tá de boa de novo e ele continua tocando a vida dele. A resiliência, queridos, é muito importante, tá? Na vida do ser humano e ajuda muito na coragem. Outra coisa, a sinceridade também, tá? Porque se nós não formos sinceros com nós mesmos, a gente vai se autossabotar. E a autossabotagem, ela trava a gente. Então, a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Eu tô feliz no que eu tô fazendo? Não, eu não tô feliz. Eu tô fazendo isso porque a minha mãe queria, o meu pai queria. Então, se a gente não for sincero, às vezes a gente não vai conseguir ter coragem para fazer aquilo que a gente quer. Então, nós precisamos começar a ser sinceros e honestos com nós mesmos, para poder ter coragem de fazer o que a gente quer, cumprir o nosso propósito. O medroso, ele tem medo de contradizer pessoas, de não fazer a vontade do outro. Mas o sincero, ele não pensa no outro, ele pensa, eu preciso fazer aquilo que está queimando no meu coração, eu preciso viver, eu preciso ser liberta da opinião dos outros. Peraí, minha mãe quer que eu trilhe por esse caminho, mas o que Deus está falando é esse outro. Então eu vou ser sincera comigo mesmo e eu vou fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer, tá bom? Pessoas corajosas, tá? As pessoas corajosas, elas conseguem ter empatia e se colocar no lugar de outra pessoa. E isso traz para ela, tá? Convicção. Isso traz para ela força, resiliência, persistência. Então, a empatia, tá? Ajuda demais. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Só uma pessoa que é empática, ela é justiceira. Eu, por meus pais ter condições financeiras, eu nunca fui uma patricinha. Eu nunca consegui estar no lugar das patricinhas. Eu nunca me senti naquele meio. Por mais que as patricinhas queriam andar comigo, mas eu sempre fui defensora dos coitados rejeitados da escola. Eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre ficava com dó e com pena do povo mais abatido, os coitadinhos da sala de aula. Eu sempre fui essa pessoa. Por quê? Empatia. Eu sempre fui corajosa. Então eu não gostava que ninguém fosse mexer. Então eu sempre fui valente, eu sempre fui briguenta. Então se alguém mexesse com um coitadinho lá da sala, eu ia por causa da coragem. Então a coragem faz você ter muita empatia também, tá? É uma qualidade. A coragem, ela faz você tomar riscos. Só que tem um problema, eu sou corajosa demais.
E eu sou uma pessoa obstinada naquilo que eu quero. E eu nunca vejo o lado ruim das coisas. Eu só vejo o lado bom. Porque eu tenho uma fé tão grande. Glória a Deus, eu tenho o meu esposo, que às vezes me ajuda a trazer os lados que podem dar errado. Então, geralmente, é muito ruim também ser uma pessoa corajosa. A gente tem que ter um viés ali de precaução. Porque o corajoso demais é muito arriscado também, tá? Então, o corajoso, ele tem capacidade de tomar riscos. Então, ele tem coragem de fazer um investimento. Ele tem coragem de... Eu lembro uma época que eu queria fazer um investimento. Eu falei, Júnior, isso aqui provavelmente pode ser que não dê certo. Então, nós vamos queimar esse dinheiro. Ele, como meu esposo, precisava concordar comigo pra gente fazer aquilo ali. Eu falei, olha, pode ser que não dê certo, mas eu tenho certeza que vai dar. Eu creio que vai dar, eu confio no Senhor. Mas pode ser que não dê certo, então nós vamos jogar isso aqui no mato, vamos... Aí eu tive que trazer pra ele, mas eu tava disposta a arriscar. Se dependesse dele, talvez não faria, mas deu muito certo depois. A coragem implica, né, na disposição de arriscar, seja você vai arriscar algo físico, emocional, material, financeiro, certo? Então, às vezes, queridos, por exemplo, às vezes você vai tomar a atitude de romper laço com alguém tóxico para tirar um prejuízo emocional que você está tendo ali, de alguém que te suga, alguém que traz toxina sobre a sua vida, mas você tem que tomar atitude e falar, olha, fulano, não dá mais pra gente caminhar junto. Tem gente que tem medo de, às vezes, despedir um funcionário com medo de ofender, mas ele tá te prejudicando tanto. Então, queridos, o problema do medo é que você tem medo do que a pessoa vai pensar, mas a gente precisa ver o que nós estamos sentindo, certo? Então, nós temos que ter coragem para mandar um funcionário embora, nós temos que ter coragem para começar um investimento, nós temos que ter coragem, certo? Dizer não é ter coragem, exatamente. Queridos, dizer não, dizer basta. Olha, não fala assim comigo. Olha, eu não aceito esse tipo de dependência emocional, é coragem, tá? Coragem também é proatividade. Pessoas corajosas, tá? Esperam que as coisas aconteçam e tomam iniciativa para as coisas acontecerem. Eu vou achar uma coisa aqui para você pegar o gancho da coisa aqui, tá? Deixa eu achar aqui, peraí. Agora eu não vou achar. Mas, presta atenção. Deixa eu abrir aqui de novo, peraí. Então, vamos lá. O que é proatividade? Uma pessoa que executa. Então, por exemplo, vamos supor que Deus falou pra você que você vai ser próspero, você vai ter uma rede de lojas de roupa. Aí você falou assim, bom, então se eu vou ter uma rede de loja, eu preciso ir lá no Brás, comprar uma sacola de roupa e começar a vender em casa para chegar lá na loja. O proativo, ele não espera alguém chegar com uma chave de uma loja. Ele dá todos os dias um passo em direção à loja. Queridos, a pessoa proativa é a que tem ação de vida, porque ela quer que as coisas aconteçam. E ela entende que ela precisa fazer a parte dela. Tem muita gente que é espiritual demais, que tá esperando o anjo chegar ali com a chave do carro, da loja. Então, você quer viralizar nas redes sociais? Então, por que você não tá postando um vídeo todo dia? Uma hora vai viralizar. Uma hora você vai pegar o jeito. Não, você tem uma promessa na rede social, você tá esperando você ser perfeito para começar. Você nunca vai começar. O proativo é a pessoa que faz, que fala, que age, que vai, certo? O proativo, ele toma uma iniciativa todo dia que coloca ele perto da promessa. Certo? Então, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui pra você. Deus falou pra você que vai te dar um casamento abençoado. E você começou a cuidar da sua parte emocional, porque antes você era muito ciumento, muito. Então você falou assim, bom, já que Deus falou que vai me dar um relacionamento abençoado, eu não quero estragar isso. Então eu vou melhorar como pessoa, eu vou me tornar uma princesa para esse príncipe, ou um príncipe para essa princesa. E eu vou ser proativo todos os dias, em cada degrau. Querido, se Deus falou assim para você, olha, eu vou te fazer conhecido. Então peraí. Você precisa se mostrar para uma hora o Senhor poder te mostrar e te fazer conhecido.
Então vamos supor que você mexe na área de limpeza ou você é da área da comunicação. Então você precisa ir para as redes sociais. Se Deus tem uma promessa para você, você precisa começar um negócio. Talvez você não tenha dinheiro para começar uma loja, uma empresa, então começa pequenininho. Queridos, e só a coragem vai te levar para esse lugar. Então o corajoso, ele é proativo. E o proativo, ele o quê? Ele faz todo dia um pouco para avançar. O proativo todo dia ele avança 2, 3 degraus, certo? Então o proativo é uma pessoa que quer fazer a coisa acontecer, tem coragem para fazer a coisa acontecer e elas tomam a iniciativa de agir e fazer a diferença todos os dias, certo? Então, gente, o segredo da prosperidade é construir ela todo dia. Só o tolo e o bobinho que fica lá jogando na Mega Sena e achando que uma hora a sorte dele vira. E se virar e se ganhar, perde tudo. Porque aquilo que o diabo dá, ele toma. Põe isso na tua cabeça. Jogos de azar, queridos, são amaldiçoados. É dinheiro, é igual dinheiro de máfia, dinheiro de vício, dinheiro de prostituição. Uma hora o dinheiro... eu mexo com jogo, eu ganho dinheiro com jogo. Eu sinto muito em te dizer. Olha, o fulano tá milionário ali com dinheiro de aposta. Eu sinto muito em te dizer, mas escreve o que eu tô falando. Vai chegar uma hora que os gafanhotos vêm e devoram tudo. Pega tudo, acaba com tudo. O diabo põe a pessoa num negócio, ela quebra, ela perde até as calças, as cuecas, as calcinhas, quebra tudo. O que o diabo dá com colher, ele toma com concha. Escuta o que eu estou falando para você. Esses dinheiros dessas procedências, o mamão vem e toma tudo. Tudo! Não acredito nisso não, posso. A pessoa converte, vem para Jesus, ela começa a ter crise financeira, porque o diabo fala assim, se agora você não vai me servir, então eu vou tomar tudo que eu te dei. E a pessoa entra numa crise, então porque geralmente, eu não tô falando que ganhou de aposta, mas geralmente, às vezes, a pessoa ganhou, o diabo deu para ela, e o que o diabo der, ela toma, e ainda escraviza. Nós vamos falar isso no nosso seminário de restauração e libertação da área financeira. Vai ser poderoso, vai ser de 7 a 8 horas de seminário. Vai ter libertação, restauração, vai ter estratégia. É muito poderoso, tá? Pessoas que são corajosas, elas são autênticas e elas têm princípios. Então, queridos, não venda o seu princípio. Não venda o seu princípio. Seja corajoso para não vender o seu princípio. Por exemplo, às vezes, princípio de quê? Você está trabalhando, alguém vem para você falsificar um documento. Não, eu não faço isso por dinheiro nenhum, por camaradagem. Isso aqui vai contra os meus princípios. Olha, você me humilhou aqui, eu não vou trabalhar mais para você. Eu não aceito ser humilhado dessa forma. Se for para ser desse jeito, para mim não dá. Então a gente não pode vender os nossos princípios. E aí a gente tem que ter coragem para não aceitar certas coisas na nossa vida, para conseguir falar não, certo? E se você tem medo, você acaba se submetendo àquilo, a uma humilhação, a uma situação difícil, certo? Tá? Pessoas corajosas não se corrompem. Exatamente. Querido, a pessoa corajosa, ela não aceita corrupção. Pessoa corajosa, a pessoa corajosa, queridos, ela é afrontosa, tá? Então, a pessoa corajosa, ela tem que ser autêntica, ela tem que ser sincera, ela não pode vender suas crenças, seus valores, certo? Olha aqui, o medroso, ele é covarde. Por exemplo, quantas pessoas eu vejo negando Jesus no trabalho? Porque tem medo de assumir Jesus. Você tá entendendo? Medo de falar, olha, eu não vou porque eu não vou por causa que essas festas não agradam o Senhor Jesus. Olha, eu não vou beber porque isso aí não agrada o Senhor Jesus. E tem muita gente que acaba se corrompendo, acaba fazendo coisas contra a sua fé, porque tem medo de assumir Jesus. É covarde em assumir Jesus. Queridos, tem pessoas que não têm coragem de levar a Bíblia para o trabalho porque tem medo da opinião e do que os outros vão pensar. Tem gente que tem medo de falar que é cristão ou que vai numa igreja por medo de assumir Jesus, por vergonha. Isso é o espírito do medo, tá?
Você tem que destronar isso. Você tem medo de carregar uma Bíblia na mão? Por quê? Se você tem medo de carregar uma Bíblia na mão, você não tem a identidade de Cristo ainda. Porque se você tem prazer em carregar uma Bíblia, um óleo, uma talit. Você tem, na verdade, você quer se mostrar, você quer orar em língua, você quer fazer um negócio acontecer, você quer falar que você é filho ou filha do Deus vivo. Mas tem gente que tem medo. Tem medo por causa que é covarde, medo da opinião, do que os outros vão pensar, ser rejeitado, certo? Tá. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que tem coragem de assumir as suas vulnerabilidades. Ela tem coragem de enfrentar o seu medo. Queridos, então a coragem não é porque a pessoa não é vulnerável. Ela é vulnerável, mas ela tem coragem de enfrentar a sua vulnerabilidade. E ela tem coragem de assumir a sua vulnerabilidade, tá? Então ela tem disposição de reconhecer, olha, realmente eu tô passando dos limites. Nossa, realmente eu tô, pecando nessa área, eu tô sendo vulnerável dessa área, certo? Então, gente, nós precisamos aprender a reconhecer nossas falhas, tá? Então, até para isso tem que ter coragem. Olha, realmente eu passo dos limites, eu acho que eu falo demais às vezes, eu acho que eu me exalto demais. Filho, me perdoa. Às vezes a mãe fica com raiva, fica brava. Me perdoa, filha, a mãe precisa melhorar nessa hora. Mas aí você tem, isso você tem coragem, amém? Isso é pra você que tem coragem, tá? Então muitas vezes o medo não deixa você admitir uma vulnerabilidade porque você pensa que a pessoa vai achar que você é fraca. Não, queridos, a força, a coragem vem de uma pessoa que consegue falar. Olha, eu sou assim, eu tenho essa dificuldade, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente precisa aprender a admitir as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, amém? Certo? Tá? A gente precisa, tá bom? Em nome de Jesus. Então, coragem é a antítese do medo. Só uma pessoa corajosa consegue viver as promessas do Senhor. Só uma pessoa que consegue vencer o medo todos os dias consegue fazer batalhas espirituais. O libertador, para ele ser um libertador, ele tem que confiar mais na presença de Deus do que temer o diabo ou a presença dos demônios. A gente vai ter medo, sim, porque a opressão traz medo. Só que nós temos que olhar nessa hora para Jesus, para Deus, para o sangue de Jesus, certo? Então, o segredo de destronar o medo é olhar para o sangue de Jesus e falar, posso tudo naquele que me fortalece. Então, queridos, uma das coisas que vocês podem fazer para revidar o medo é: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os medos. Espírito do medo, sai agora da minha vida. Espírito da mentira, do medo, da covardia, da insegurança, eu te expulso agora da minha casa, da minha mente, eu não te aceito. Tá? Então você precisa declarar que não aceita. Então, gente, a gente precisa trazer as verdades de Deus para destornar o medo. Não, peraí, Deus falou que vai ser. Então, eu lanço fora agora todo o medo de isso acontecer ou das possíveis obstáculos que eu posso enfrentar. Eu preciso olhar para o alvo. Olha para o alvo. O alvo é Jesus, o alvo é Cristo. Querido, se concentra em Deus e não na sua limitação. Por você mesmo, você é limitado. Você às vezes carece de conhecimento, mas o nosso Deus, ele é poderoso. E o nosso Deus, ele pode te ajudar em qualquer circunstância. Então nós precisamos, tá? Nós precisamos hoje vencer o medo através do quê? Através do sangue de Jesus. Então nós precisamos desconstruir todo o gatilho de medo. Aí eu não vou dirigir porque eu posso me acidentar, eu posso sofrer um acidente. Eu repreendo agora esse pensamento. Eu vou dirigir porque eu posso buscar uma irmã, eu posso fazer isso, o meu carro pode servir o reino, eu posso fazer uma viagem, esse carro pode me ajudar a ir num lugar. Então você precisa destronar o medo e trazer o que as vantagens e o benefício que tem naquilo ali. Eu não vou comprar um carro porque ele pode ser roubado. Você já está profetizando que o seu carro vai ser roubado. O apóstolo sabe, eu sou tão confiante, querido, que eu não aceito o meu carro ser roubado. Que eu não aceito nada meu ser roubado.
Eu não aceito perder as minhas coisas e não recuperar elas. Eu perco porque eu sou bem distraída. Eu perco óculos, eu perco celular no mercado, nas lojas. A pessoa vem e me devolve. Porque tá tudo consagrado a Deus. E eu falei, Deus, quem tentar pegar minhas coisas, o Senhor vai consumir com fogo. Eu não aceito perder minhas coisas, que minhas coisas sejam roubadas. Porque elas não são minhas, todas elas são tuas. E é o Senhor que cuida desse iPhone, desse carro, dessa casa. Você acha que eu tô preocupada com a minha casa? Tô nada. Eu acampei um anjo em todas as portas, em toda a janela, eu tenho dó de quem tentar entrar. Então, essa é a confiança que eu tenho. Eu confio em Deus e eu descanso. E confiar, queridos, não é você ficar pensando. Ai, meu Deus, meu carro tá lá fora, eu não vou conseguir dormir direito. Ai, meu Deus, olha, eu tô com medo, entrei no restaurante aqui, olha, mas o meu carro ali, alguém pode... Queridos, isso aí não é confiar. Confiar em Deus, Senhor, eu tô aqui, o Senhor cuida do meu carro. Senhor, eu tô aqui, o Senhor cuida da minha casa. Então, queridos, confiar em Deus é descansar nele e parar de pensar naquilo. A pessoa que tem ciúme e insegurança no relacionamento, ela não confia no cônjuge e não confia em Deus. Olha, Senhor, eu apresento a vida do meu esposo, o Senhor cuida, eu vou descansar e eu vou viver em paz. Então, o ciúme é falta, é medo, é desconfiança, é insegurança, certo? Então, nós precisamos, queridos, como que é o confiar no Senhor? É não ter medo, certo? É confiar, quando a gente confia, a gente destrona o medo também. Então, eu confio no Senhor, eu confio as minhas coisas, eu confio a minha vida, eu confio o meu projeto. Então, eu não vou ficar pensando nos obstáculos, no que pode dar ruim. Na verdade, eu vou pensar na abundância. Eu vou pensar assim, olha, tenho dó de quem tentar pegar o meu carro. Eu tenho dó de quem tentar chegar perto do meu carro. O anjo vai passar a espada. Porque você já orou, você consagrou, você comprou, você consagrou aquilo para Deus. Deus, esse carro é teu. Senhor Deus, consome com fogo. Eu consagro cada lugarzinho desse carro, essa casa. Então, queridos, quando nós andamos debaixo da confiança plena em Deus, nós temos coragem de entregar as coisas para o Senhor e descansar. E confiar no Senhor é entregar e descansar. Não que você não tenha que fazer a sua parte. Você precisa trancar a sua casa? Com certeza. Você precisa fechar bem o seu carro? Com certeza. Mas você não vai ficar à noite acordando para ver se o seu carro tá lá. À noite acordando para ver se a sua casa tá tudo certo. Certo? Amor, nós estamos pagando seguro? Nós estamos sem pagar seguro de carro. Olha o nível da... Nós estamos sem seguro de casa, de carro, de vida, sem plano de saúde. Eu já fiz seguro de carro, né, amor? A gente já fez até uns anos. Seguro de carro, fiz seguro de carro. A gente já fez seguro. A gente já tive tudo. Só que chega uma hora que você fala assim, Senhor, o Senhor cuida de tudo. Amém? Então, gente, isso é confiança. Amém? Isso é confiança. A gente tem 2 seguros agora porque é obrigatório. A gente tá com 2 seguros aqui, né, amor? Na Argentina e no Chile, porque é obrigatório. E se não tiver, não entra no país. Mas no Brasil, a gente tá sem seguro de carro. Mas quem cuida é o meu carro, é a carruagem de fogo. Então, a Campos Anjos, Arcanjo, eu posso dar uma corre, tá? Eu não aceito que ninguém nem bate no meu carro. Eu peço até pra Deus cuidar do carro dos outros pra não bater no meu. Então, gente, esse é o nível de confiança que você tem que andar. Se você não tem essa confiança, paga o seguro. Tá? É exatamente sobre isso. Então, o medo, gente, faz a gente não confiar. E não confiar é não ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera na convicção que não se pode ver. Você vê o anjo cuidando do seu carro? Não, você pode até ver uma vez ou outra, porque Deus pode te mostrar. Mas você tem que ter convicção. Rapaz, tem um anjo ali. Coitado de quem passa perto ou tem uma intenção ruim. O anjo vai descer a marreta, a espada, o cajado. Então é isso, é essa confiança. É confiar a sua vida em Deus. Então nós precisamos andar debaixo dessa confiança, dessa coragem. Agora, pessoas medrosas não fazem isso. Certo? Ok? Então e como que chega nessa confiança, nessa coragem? Você precisa conhecer o papai. Você precisa descansar no Senhor. E a diferença de gente, todo mundo tem problema.
o cristão, o não cristão. Só que a pessoa que vive debaixo da paz que excede todo entendimento, ela pode ter o problema que é do tamanho do mundo. Ela deita e ela dorme tranquila. Porque ela descansa no Senhor aquele problema. Agora, a pessoa que não confia no Senhor, ela rumina o problema dia, noite, aquilo consome ela, aquilo traz ansiedade, aquilo traz gatilhos de pânico, ela não sabe mais o que fazer, a saúde dela é comprometida. Queridos, a pessoa que confia em Deus, ela pega o maior problema, ela fala, Deus, resolve isso aí pra mim. Eu não sei do jeito que eu vou fazer, você só dorme. O outro lá tá somatizando, enchendo seu saco. Senhor, ó, toma essa pessoa, eu quero nem saber mais. Quero nem ficar pensando nesse fulano, eu vou descansar. Eu vou fazer uma comida boa aqui, vou comer, vou dormir. Então, é isso, confiar no Senhor é quando você consegue tirar o problema e falar, Senhor, toma. O Senhor é o meu Senhor, é o meu ajudador, é o meu consolador. Então, Senhor, eu não vou ficar pensando nisso não. Amém? Amém? Exatamente sobre isso. Então, nós precisamos aprender a descansar no Senhor todo tempo. Essa madrugada nós vamos destronar o espírito do medo. De novo. Então, se você teve sintomas, não perca essa madrugada, 12h45. Nós vamos destronar mais uma vez o espírito do medo. E eu quero, declarar que todo medo da sua vida vai bater em retirada. Eu quero que você faça um ato profético para essa madrugada. Põe lá todo tipo de medo que você sentiu até agora, que impediu você de viver, talvez, uma explosão na sua vida, um crescimento. Medo da opinião das pessoas, medo do que os outros vão pensar de mim, medo de não desagradar minha mãe, medo de desagradar meu pai. Põe todo tipo de medo que você tem, porque talvez é esse medo que está impedindo você viver aquilo que Deus tem para você. E nós vamos estar destronando nessa madrugada, vai ser poderoso, amém? Queridos, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, espero vocês, amém? Que dia que é hoje? Domingo. Hoje é domingo, então eu espero vocês 2h45 da manhã, tá? Eu vou abrir uma caixinha de pergunta nos stories. Prepara uma pergunta bem boa, mas uma pergunta bem boa que eu vou responder depois, vocês, tá bom? Mais tarde eu coloco lá uma caixinha de pergunta pra vocês. Vocês estão pedindo muito pra mim. Um beijo no seu coração. Um dia abençoado em nome do Senhor Jesus.